Glória a Deus. Que a gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Poder sentar, meus amados, que Deus abençoe cada vida aqui presente, cada família que está adorando a Deus, que saia daqui nessa noite super abençoado. Louvo a Deus por estar mais uma vez de volta a essa amada igreja. Eu disse que quando o pastor Silvio me convida, eu digo para ele, o seu convite é uma ordem. Se eu tivesse um outro compromisso, eu adiava para atender nosso querido irmão. Amo muito estar aqui com vocês e sei que é uma igreja abençoada, uma igreja que realmente traz consigo aquele sinal pentecostal, aquela bênção que só os pentecostais sabem e dar o testemunho do mesmo. Que Deus abençoe a todos. Pastor Eliseu, que Deus abençoe. Pastor Jorge, Pastor Sérgio, Pastor João Vitor, que Deus abençoe todos vocês. Que nesta noite nós possamos juntos dar o melhor para Deus. Quando o pastor deu liberdade para os irmãos cantar o primeiro hino, eu estava observando na nave da igreja, eu pude contemplar realmente que essa igreja tem um compromisso com Deus em crescimento em almas. E eu pude ver, irmãos, estava falando com o pastor Eliseu, essa igreja cabe mais de 300 pessoas. E o bairro é grande, Cidade Nova é grande, é um bairro próspero. E se cada um, irmãos, cada membro da família ganhar uma alma, o ano que vem, irmãos, nós teremos o dobro de alma salva aqui na igreja. Deus abençoe. E eu rogo a Deus que essa igreja cresça mais e mais e continue sendo este farol aceso no meio de uma cidade apagada pelo pecado, pela miséria e por todas as coisas ruins que o inimigo tem colocado e muitos têm aceitado. Portanto, vamos pedir a Deus, irmãos, que essa igreja seja realmente uma bênção como está sendo. Parabéns, pastor Silvio, pela campanha que está encerrando hoje. Minha família, quem cuida é Deus. E se Deus não estiver junto, nós realmente nós não prosperamos. E o Salmo 127, versículo 1, o Salmo todo realmente traz para nós uma lição que nós devemos levar para casa e saber, irmãos, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam, Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, Deus é tudo e em todas as coisas. É Deus na família, é Deus em cada vida. Eu gostaria, irmãos, de, nesta noite, fazer uma leitura paralela ao tema desse encerramento, que está registrado lá no livro 1 Samuel, no capítulo de número 30. Capítulo de número 30. Gostaria, irmão, em reverência à palavra, que os irmãos colocassem em pé, porque nós vamos aprender duas lições. A primeira lição é de um pai ausente, de um pai que esqueceu da família e, ao mesmo tempo, de um pai presente que temia a Deus, que era o homem segundo o coração de Deus, com sua humildade, com sua fé, ele pôde, num só capítulo, ensinar duas lições muito importantes para cada um de nós. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo de número... Vamos ler o primeiro versículo do capítulo 30. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi
e os seus homens chegaram a Ziglag. Os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziglag. Tomaram Ziglag e a incendiaram, levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém. Diga, não mataram ninguém. Olha só, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada. E as suas mulheres, seus filhos, suas filhas haviam sido levados cativos. Então, Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não ter mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi, que tinham sido levadas, a Ionã e a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, ou a Carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos que estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. E Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor. Diga, então Davi consultou o Senhor. Devo perseguir este bando? Conseguirei alcançá-lo? E o Senhor respondeu, diga, o Senhor respondeu: persiga o bando. Fale alto, persiga o bando. Porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Amém. Podem tomar assentos. Glória a Deus. Gostaria de botar um subtema nesse texto que nós lemos. E a família foram reconquistada. Amados, eu estava nessa tarde meditando na palavra de Deus e pude ver que realmente poucos sabem, poucos ouviram falar de Ziglag. Ziglag era uma cidade do sul e é pouco lembrada na Bíblia Sagrada, mas talvez você já ouviu alguém pregando, falando sobre os moradores e a situação que estava passando Ziglag. Vieram Davi e seus guerreiros de uma luta, de uma batalha, e quando eles avistaram a cidade, e viu, irmãos, que a cidade de Ziglag era só tristeza, era só sofrimento, era só dor, revolta, e eles ficaram angustiados. Por quê? Porque eles tinham perdido suas famílias, eles tinham perdido seus bens e todas as suas propriedades. O inimigo tinha atacado sua cidade, os malequitas, tinha atacado aquela cidade e roubado tudo o que de mais precioso que eles possuíam. Muitas vezes você diz assim: o que será mais precioso, pastor Eliseu, que aquele povo possuía? Será que eram as propriedades? Será que eram os valores monetários? Será que era o ouro, a prata? Irmãos, não. O que era mais valoroso para aquele povo era realmente a sua família. E a sua família, irmãos, era agora só tristeza, porque não tinha nem mais ninguém. Os filhos, as filhas, irmão, as mulheres, todas foram levadas cativas.
E vocês falaram comigo que não mataram ninguém. A arte primordial do inimigo é não matar, é conservar vivo, cativa, irmão, porque é pior para um homem ver que eles estão presos do que falar que eles morreram. Eu não sei, do meu ponto de vista, eu acho que se falasse mataram todos, irmãos, o sofrimento seria menos. Menos por quê? Porque eles sabiam que realmente eles não tinham mais nada o que fazer. Porque morreu, acabou. Mas eles sentiram mais porque estavam presos. E eles queriam coisas maiores. Eles queriam agora pegar os familiares, os soldados, que era o número de 600 homens, para acabar com todos, irmão. E depois, aqueles que estavam cativos, era mais fácil matá-los. Mas, irmãos, Ziglag era só cinzas e fumaça no ar. E o povo ficaram revoltados. E eu entendo, meus irmãos, que a parte ruim dessa mensagem é falar que Davi era um pai ausente. A mais difícil é nós podermos, irmão, dizer que um homem segundo o coração de Deus estava realmente não cumprindo o dever de um pai. Portanto, como pai ausente, ele deixou a sua família e levou consigo os maridos de outras famílias. Portanto, ele, além de errar, irmão, ele queria só ir para a batalha e ter vitória. E ele era um vitorioso. Ele não perdeu uma guerra, ele ganhou todas. Mas eu quero informar os irmãos que viver em família é um grande desafio. Viver em família não é nada fácil. Porque, irmão, vai administrar emoções, vai administrar finanças, tem que administrar amor, tem que administrar perdão, tem que ser sincero e tem que ter uma vida ancorada em Deus. Portanto, se Deus não cuidar da família, é em vão, irmão, levantar cedo, dormir tarde, comer o pão que com tantas dificuldades eles ganharam, tá? Porque aos seus amados, Deus dá quando dorme. Digam amém para Jesus, irmãos. Amém. Enquanto você dorme, Deus trabalha por você. Quando você dorme, Deus, irmãos, entrega nas tuas mãos tudo aquilo que você precisa. Agora, temos que ter amor, ser sincero, ser respeitoso, irmão, saber cuidar da sua vida. Um grande sociólogo, ele escreveu um livro dizendo o choque do futuro. Ele afirma que num futuro não muito distante, a instituição, o casamento, a família estará sujeitos a pressões sociológicas, está sujeito a não ter mais casamento e a família está sujeita, irmão, a ser banida da sociedade. Mas eu creio, enquanto estiver, irmãos, pai crente, igreja de portas abertas, a família vai ser mantida. Diga amém? Eu creio, meus amados, porque a igreja, irmãos, a sociedade é feita de família. A igreja, irmão, olha que coisa mais linda. Feliz é o pastor que cuida da família, marca a campanha da família, chama a família para a campanha, para a oração, unge os pais com óleo. Irmão, ora pela mãe, ora pelos filhos. Irmão, vocês devem estar muito felizes com o pastor que vocês têm, porque
nós precisamos ter um pastor compromissado com a igreja e com a família. E quando o inimigo destrói, irmão, as nossas defesas, que é os maridos, irmão, é só perdas e danos. Notem bem, se vocês acompanharem a leitura nesta noite, vocês vão ver que o inimigo é tão astucioso que ele tocou em 5 áreas vitais da família, por causa da ausência de Davi. Ele tocou em 5 áreas vitais. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem, irmão, que vocês ficassem focados, que vocês entendessem o que é que Deus quer para mim como marido e como pai. O que Deus quer para você como pai e como marido. Então, o inimigo, ele conhece, pastor João Vitor, o inimigo conhece a área que ele vai mais atuar. Por isso que nós temos que ser de oração. Por isso que temos que ser, irmão, homem, mulher, jovem, de estar abraçadinho com Deus. Eu sempre oro à noite para dormir, irmãos. Eu peço para Deus, Senhor, arraste eu mais pertinho de você. Puxe eu mais pertinho, quero ficar mais pertinho. Irmão, e sempre estou encostando em Deus. Sempre estou se aproximando, pedindo perdão, pedindo graça, pedindo unção do Espírito Santo, porque eu sei que eu tenho algumas áreas abertas. Eu tenho algumas áreas abertas. Porque, irmão, nós, como ser humano, nós sabemos onde a área está aberta. Ô Sérgio, você sabe onde tem área aberta? Você sabe, pastor? E é nessa hora que nós, sabendo onde está a brecha, onde está aberta essa área, nós precisamos, irmão, fazer um levantamento e poder fechar essa área. Então o inimigo diz, olha, não vamos matar ninguém, vamos roubar todos os seus bens, todas as suas propriedades, e vamos levar conosco cativa as mulheres, os filhos e as filhas. Era a ordem do mandante daquele grupo de inimigo, os amalequitas. E eu começo a entender que Deus tem algo novo para você a partir de agora. A primeira área, meus irmãos, que o inimigo tocou foi nas finanças. Por quê? Que foi a primeira área que ele tocou. Pensou um pai de família sem dinheiro? Pensou um pai, o filho pedindo doce, pedindo pão, irmão, pedindo uma Coca-Cola, e o pai não ter dinheiro? Isso aí é coisa difícil, é coisa horrível. A economia de Ziglag ficou desestabilizada. Aquela cidade acabou a economia. Hoje, os prefeitos estão lutando, os governadores, para trazer empresas multinacionais para a sua cidade. Por quê? Para dar emprego, para serviço para a sua população. Então, é porque eles querem ver a finança de cada um realmente em dia, tendo dinheiro para comprar o arroz, o feijão, e o dinheiro tem destruído, a falta de dinheiro tem destruído o sossego de muitas famílias. Por falta de dinheiro, ele começa a gerar dívidas, notem bem, ele começa a fazer empréstimo, ele começa, irmão, tudo errado. Aí o seu nome vai para o SPC, o seu nome vai para o Serasa. Aí eu pergunto, irmão, o que é dívida? Se você realmente saber o que é dívida, irmão, é
comprar o que nós não precisamos. Dívida é gastar o dinheiro que nós não temos para impressionar as pessoas que nós nem conhecemos. Eu vou entrar na dívida para mostrar para o meu vizinho, se ele tem carro novo, eu também tenho. E vai lá e compra o carro em 60 e tantos vezes. Paga 2, 3, 4. Não consegue pagar mais? Vai à apreensão do carro. Busca a apreensão. Porque não pagou? Esses dias eu estava conversando com um rapaz que estava com uma Hilux muito bonita. E perguntaram para ele assim, essa Hilux é sua? Ele falou assim, não, é do banco. Enquanto não pagar a última prestação, não é minha. E é uma grande verdade. Então, dívida é isso, irmão. E nós não podemos realmente fazer coisas que nós não podemos. Não podemos dar passo maior que a perna. Então, a crise financeira, que foi a primeira área dos amalequitas, mexe com quem? Mexe com o pai de família, mexe com a igreja, mexe com o casamento e mexe até com os amigos. Mas por que mexe com os amigos? Você empresta dinheiro de um amigo, perdeu o amigo. Por que mexe com a igreja? Porque eu sou uma igreja que não arrecada dízimo, que não tem arrecadação, não tem oferta. Bom, quem vai pagar a luz? Então mexe com a igreja também. Então, nós precisamos ficar de olho aberto para nós não ficar destabilizado na área financeira. Segundo ponto, queridos, segunda área, o inimigo separou os cônjuges, prenderam as mulheres, separando a mulher fisicamente e emocionalmente. Pensou quando o marido chegou lá em Ziglag, pastor Eliseu, acompanhe meu raciocínio. Chegou naquela cidade, ele viu cinza e fumaça no ar. Casa queimada. Cadê minha mulher? Aí ficar sabendo. Todas estão prisioneiras dos amalequitas. Hoje não é diferente, irmão. O inimigo investe pesadamente na separação de casais. Há muitos também, irmão, que está com a aliança no dedo e com o divórcio no coração. Que Deus tenha misericórdia. Diga comigo, misericórdia. Fiquei, irmão, estarrecido esse dia, semana passada. Um grande amigo meu, pastor evangélico, irmão, separaram. Falei, não é possível. Mas quem que fez isso? Um homem que prega o amor, que prega o perdão. Não, a mulher abandonou ele. Jesus, tem compaixão de nós. Então isso, irmão, é coisa do inimigo. Olha, muitos dedos na mão esquerda, está largada minha mulher, divorciar. Deus não quer isso. Deus quer, meus irmãos, que as mulheres continuem livres para amar seu marido e o marido livre para amar sua esposa. Nada, 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 irmão, de pensar em largar um do outro. O diabo sabe que o casamento e a família não está sendo explorado, experimentado de uma maneira total. O que o homem tem que fazer para a esposa? Amar. O que a esposa tem que fazer para o marido? Amar o marido. Sair, passear, tomar sorvete junto. Nós temos que ter tempo para a esposa. Temos que ter tempo para o marido. Se nós não temos, irmão, alguém tem. E daí? E daí? Vai reclamar?
Vai reclamar, irmão? Não, você não tem direito. Porque você não deu o que ela queria. A partir de hoje, vamos levar mais a sério, porque Deus quer que nós realmente estejamos dentro da vontade de Deus. Quando há problema em casa, o que é que você faz? O que é que vocês optam? Irmãos, melhor é nós separar. Não dá mais para aguentar você. Não aguento mais você. E Paulo escreveu uma das suas cartas que nós temos que tolerar um ao outro. Tolerar. Sabe o que é tolerar? É aguentar. Aguentar. O cara chegou para o pastor e disse: pastor, não aguento mais minha mulher. Olha, minha mulher realmente é assim, isso, mais isso. Parece uma bruxa. Sabe o que ele disse para o irmão, o pastor? Olha, se ela parece uma bruxa, monta na garupa da vassoura dela e voa com ela. Não soube cuidado? Bom, nós precisamos, sempre quando chegar um problema em casa, nós optar para orar junto e pedir direção de Deus. O grande homem de Deus, saudoso Antônio Gilberto, não sei se, irmão, ele escreveu um livro dizendo assim, ó, os casais estão ficando todos doidos. Não ora mais junto. Muitos casais, irmãos, o marido tem um carro, a mulher tem outro. Os dois vão, cada um do seu carro para a igreja. Onde está a união? Por isso, irmão, que vai acontecendo coisinhas atrás de coisinhas, irmão, e nós vamos realmente conviver com esse problema. Deixa eu fazer uma pergunta para você, pai, para você, marido. Qual foi a última vez que você beijou a sua esposa? Lembra? Pastor Wilson, lembra? Oh! Qual foi a última vez que você beijou o seu filho? Pegou ele no colo e disse, meu filho, qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo? Bom, qual foi a última vez que você chamou a família para um culto de ações de graça? Mulher, estamos fazendo aniversário de casamento hoje. Vamos marcar um culto, chamar o pastor e vamos agradecer a Deus pela nossa união, que já foi feito o nosso casamento há tantos anos atrás, e nós nunca paramos para agradecer a Deus. Irmão, o diabo corre de medo quando um casal está unido na fé e na oração. E é por isso, esta razão é tão grande, que nós sempre falamos na igreja que a família precisa estar de mãos dadas. Qual foi a última vez que você levou um buquê de flor para sua esposa? Um chocolate? Ou quando saiu para trabalhar de manhã, deu um beijinho, falou, fique com Deus. E ela diga, vai com Deus, meu amor. Ah, que bonito, não acham? Eu estava contando para o irmão Wilson, que eu tenho uma esposa, irmão, mas não é eu que peço, não. Ela cuida tão bem de mim, que ela sabe que a gente ora num lugar secreto. E sabe o horário que eu oro. Quando eu entro no quarto para orar, está o tapete lá estendido e um cobertor bem em cima do tapete. Nunca pedi, mas ela sabe tudo aquilo, o meu código dentro da minha casa. Sabe o que é isso? É mulher sábia. Salomão diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E a tola
derruba com as mãos. Então nós precisamos entender, querido. Ah, irmão, como é gostoso namorar depois de casado. Como é gostoso você chegar, abraçar a esposa, sair passear com ela. E isso aí faz muito bem. Você está nutrindo o amor para com seu cônjuge. Você está alimentando. Então isso faz muito bem. Terceiro ponto, irmãos, a terceira área que o inimigo trabalhou naquele povo de Ziglag é prender os filhos. Os filhos também foram presos. Se você parar hoje e me acompanhar o meu raciocínio, você vai ver que hoje existe milhares de filhos que estão presos. Uns pelas drogas, outros pela prostituição, outros presos por causa da bebida alcoólica. E interessante, irmão, que acho que vocês já leram um livro de Augusto Cury. Ele escreveu A Maior Prisão do Mundo. Sabe qual é? A maior prisão do mundo é ser escravo de nossas emoções. Um livro muito bom e sugiro para você ler. Então, olhando para a palavra de Deus, nós encontramos que nossos filhos, muitas vezes estão presos dentro da sua casa. Presos. Dentro do capítulo, não me falha a memória, 10 de Jeremias, diz que o luto entrou pela porta do palácio. A prisão entrou pela porta da frente e aprisionou todos. Hoje o povo chora, o povo lamenta, lamentam, irmão, porque na verdade eles estão precisando de um toque transformador para cuidar de sua família. Vou dar uma pergunta para você: como você tem educado seus filhos? O salmista diz que é para nós ensinar nossos filhos o caminho que devem andar. Ensinar no caminho que devem andar. Esse ensinar, irmãos, é dar testemunho que você é um cristão. É você ser o exemplo de pai e de marido. Ele nos chama a atenção, mostrando que realmente você ensina como Jesus ensinou os seus discípulos, na teoria e na prática. Olha, 3 anos, vocês vão fazer o que eu faço e eu vou ensinar vocês através de parábola. E ele foi ensinando. Hoje eu olho para a mensagem, para esse sermão, eu quero entender que o salmista quer dizer: olha, vocês sejam o exemplo dentro da tua casa. Você faz o que o seu filho precisa fazer amanhã. Se você não der exemplo, se não ensinar no caminho que eles devem andar. Ah, pastor, eu conheço pessoas que o pai é crente e o filho é um bandido. Mas ele foi ensinado. Se você chegar hoje numa penitenciária, vocês vão ver que a maioria daqueles que estão presos é filho de crente. E pergunta para ele: qual é o seu nome? Eu chamo Jeremias. Ô Jeremias, por que você está aqui? Olha, meu pai me ensinou o caminho reto, mas eu desviei. Então, está cheio, irmão, a população carcerária de pessoas que conheceu, mas o nosso dever é ensinar. O nosso dever é mostrar que eles têm que sair da escravidão, sair dessa prisão maldita
e vir para Deus e se humilhar. Olhando para a Bíblia, meus irmãos, nós encontramos coisas que deixam nós focados na verdade. E tem coisas que você não acredita. Cada texto bíblico, cada página que você lê, você vê coisa boa e coisas ruins. A Bíblia fala, irmão, de todos os jeitos, todos os modos. Fala da bênção, fala da maldição. Como fala do céu e fala do inferno. Ele dá-nos o livre-arbítrio e nós escolhemos o que nós queremos. O que você quer para os seus filhos? O que vocês querem para a sua família? Se é o bem, vamos aplicar o bem. A quarta área, irmãos, que o inimigo tocou foi na saúde. Ele feriu a cidade. Interessante que quando ele feriu, que foi queimada a cidade, feriu. As pessoas saíram dali feridos, não mortos, mas feridos. E Davi ficou angustiado. Ficou angustiado. E muitas vezes nós matamos membros de nossa família com palavra. Quantos pais, irmão, têm metralhado os seus filhos e sua família por completo? Quantos pais, irmãos, estão carregando mágoas profundas no coração? Os maiores problemas da saúde, irmão, fica localizado na alma. Quantos pais chorando, lágrima de sangue? Quantas mães chorando, lágrima de sangue? Quantos filhos chorando, irmão, porque teve que abandonar a casa por causa dos pais? Isso aí traz uma angústia muito grande. Isso traz depressão, traz angústia, ansiedade, solidão. A maior doença que está acontecendo hoje, irmão, é a falta de perdão. Se nós não perdoar, não adianta ser crente. Oração do Pai Nosso, perdoa nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Que oração mentirosa. Que oração cretina. Não perdoei, quero buscar perdão. Sabe o que é perdoar, irmãos? Perdoar é esquecer. Não, não é esquecer. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Você lembra aquele dia que me deu um tapa no rosto? Eu perdoei, mas não esqueci. Eu lembro quando alguém me pisou no calo, quando alguém me maltratou. Eu não vou esquecer daquilo. Eu estou vivo. Mas eu vou lembrar sem dor, sem mágoa. Eu vou orar por ele. Será que você consegue fazer isso? Irmão, quantos crentes na igreja que precisam se converter de novo? Deixa eu falar para você nessa noite. E é bom nós entendermos isso. Porque é bom amarelar hoje, para não amarelar amanhã diante de Deus. Oh, Senhor, quantas vezes fiz culto na minha casa, preguei a palavra, expulsei demônio. Quantas vezes? Apartavam de mim porque eu não os conheço. Oh, irmãos, o céu é para aquele que se arrepende e deixa o pecado de lado. Nós temos que arrepender das nossas negligências.
Tem coisa, irmãos, que eu lembro, eu tenho vergonha. Nossa, mas eu cheguei a fazer isso, irmãos, mas ficou no passado. Hoje eu alegro porque estou em Deus. E Paulo diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas elas passaram e tudo se fez novo. Eu sou nova criatura, eu tenho nova roupagem, eu tenho uma nova conversa. Irmão, o meu assunto hoje é outro. Lembre, mas sem dor. A quinta e última área, o inimigo criou contenda. Mas com quem? Davi e mais 600 soldados. Você é um covarde, Davi. Você não presta. Você sabia que ia acontecer isso. Nós vamos matar você agora. Vamos apedrejar você. Irmãos, criou contenda, não com os inimigos, mas entre companheiros, entre amigos, entre irmãos. Não é isso que está acontecendo hoje na igreja? No meio dos irmãos. Quando você lê a Bíblia em Miqueias, dizendo que o nosso maior inimigo é os da própria casa, mas não é na sua própria casa. Porque na tua casa, você não tem inimigo. É na igreja, irmãos. É aqui na igreja que nós temos irmãos, pegamos na mão para o Senhor e nós não sabemos que é inimigo nosso. Paulo diz que ele foi traído por pessoas de fora e pessoas de dentro. E nós queremos crer, meus irmãos, que o inimigo ele é capaz de fazer isso. Criar contenda dentro da igreja. Pessoas que falam mal um do outro, que praticam mentira, levanta calúnia. Irmãos, sai da igreja falando mal do pastor, mal do líder das irmãs, do grupo de varões. Irmão, da mocidade. Ele tem língua comprida. E hoje nós temos que falar menos e confiar em Deus mais. Acreditar mais. Os amigos de Davi queriam apedrejar Davi. Então o diabo transferiu o campo de guerra lá não nos amalequitas, mas dentro do grupo de Davi. Estava lutando com o inimigo errado. Ele não era inimigo. Os verdadeiros inimigos, irmão, fica transferindo culpa. O culpado é você. Por que a igreja não enche? O culpado é o pastor. Por que não aumenta as irmãs? O culpado é a líder. Irmão, isso aí é coisa do inimigo. E nós precisamos, irmão, de ser uma pessoa competente, responsável. Enquanto os inimigos banqueteavam lá no arraial, o grupo de Davi está brigando ali. Aí, irmão, eu trago o que eu disse no início. Davi, pai ausente, agora trago para Davi, homem de Deus, testemunho. O que ele fez? Quando ele estava realmente na pior, ele foi consultar a Deus. Olha a reação de um pai de família agora. Ele consertou com os amigos? Não. Eu vou orar a Deus. Se você quiser me matar, me mate. Mas eu vou consultar a Deus. Eu vou perguntar para Deus, o que eu posso fazer? Aí foi a hora que eu pedi para os irmãos falar comigo, na oração de Davi. Senhor, eu devo ir atrás desse bando? Ou não?
A resposta foi imediata. Davi, vai. Olha o pai de família. Deus, eu tenho que vender essa chácara. Posso vender? Tu consente? Será que a família vai estar de acordo? Ele vai falar para você, fale com a esposa, fale com seus filhos. Não venda sem hora a família. Ô irmão, nós estamos juntos dentro de uma casa, é para dialogar e não para brigar. Nós estamos debaixo do mesmo teto, é para ter comunhão e não ser intrigueiro. Então a reação do pai de família, Deus disse para ele, vai. Aí Davi foi, porque Deus tinha dito para ele, vai, você vai recuperar tudo que vocês perderam. As famílias vão voltar, os bens vão voltar, tudo nas suas mãos. Nas suas mãos. Por isso que a Bíblia diz que Davi chorou, todos choraram, até não haver mais força para chorar. Olha só, irmão. Hoje existem tantas pessoas que choram por causa de novela, por causa do Brasil perder, por causa de algum filme, por causa de futebol, mas menos por causa de família. Você tem chorado, meu querido pai? Jesus, no Sermão do Monte, diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quando Isaías diz para Ezequias, o rei Ezequias, que ele ia morrer, tinha que colocar a casa em ordem, o rei Ezequias virou para a parede, chorou e orou. Deus disse para Isaías, volta, diga para ele que eu ouvi as suas lágrimas e ouvi as suas orações. Eis que vou dar mais 15 anos para ele. Bom, as lágrimas que derramamos move o coração de Deus, mexe o coração de Deus. Deus é sensível. Quando alguém está orando pelo marido, pela esposa, pelo prefeito, pelo vereador, pelo governador, pelo presidente, Deus vê, irmão, que você é uma pessoa de oração. Enquanto eles choravam, Davi foi reanimado em Deus. Ele não decepcionou Deus, porque ele confiava inteiramente em Deus. Há solução para todas as perdas e danos. É só confiar em Deus, igreja. O profeta Naum, no capítulo 1, versículo 7, ele diz, o Senhor é bom, é uma fortaleza para os dias de angústia. E ele conhece os que confiam nele. Ele conhece quem confia nele. Então, o que nós devemos fazer hoje? Tomar a segunda posição que Davi tomou. Orou, consultou a Deus. Muitos tomam posição erradas, porque não consulta a Deus. Davi pediu a orientação. Hoje, a mensagem, irmãos, está dizendo, está informando, está noticiando a nós que nós precisamos de orientação. Ele não agiu pela emoção, mas pelo Espírito. Não siga o desejo do seu coração, mas se oriente. O coração do homem é enganoso. Mas quando você pede orientação, Deus tem uma resposta para você. Ele nunca deixou você, irmão, sem dar um aviso prévio. Notem bem, muitas pessoas hoje
tem experimentado o silêncio de Deus. Faz tempo que Deus não fala mais comigo. Vou para a igreja, não ouço Deus falar comigo. Deus silenciou comigo. Mas hoje, você está experimentando a voz de Deus. Deus está falando com você através da palavra. Quando Deus disse para Davi, persegue-o, porque de fato você o alcançará e tudo terá de volta. Olha só, Deus restaurou a família de Davi, dos seus companheiros. A dor foi grande, mas o milagre foi maior. Irmão, família é projeto de Deus. Ele tem interesse na sua família. Ele tem interesse na sua família. Não existe família perdida para Deus. Não existe família perfeita. Existe família abençoada. Se você procurar, irmão, você não vai achar uma família perfeita. Todas têm alguma coisinha. Existe família que ainda não encontrou Deus. Está na igreja há mais de 10 anos, mas ainda não encontrou Deus. E eu olho para a Bíblia Sagrada, irmãos, e vejo que o texto, que nós não lemos todos, mas termina com vitória. Se você ler, irmãos, do 19 até o versículo 19 e 20, você vai encontrar que ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto eles tinham tomado. Tudo Davi trouxe de volta. Deus ama a sua família. Deus quer mais amor na tua família. Você sabia que o amor cresce? O amor é como uma planta. Paulo escrevendo aos Efésios, irmão, ele diz: a minha oração é que o seu amor cresça mais e mais. E eu oro nesta noite para que o seu amor pela família cresça mais e mais. Que essa igreja tenha famílias abençoadas, famílias de oração, famílias que jejuam, famílias que amam, família que perdoa, família que está disposta a sair nas ruas e pregar o evangelho, enquanto nós temos, irmão, liberdade. Quando temos liberdade, porque vai chegar um dia que as famílias vai ficar dentro das 4 paredes. E eu não quero, irmãos, mais tarde dizer, eu perdi a oportunidade. Eu era para fazer isso, não fiz. Eu era para ajudar, não ajudei. Eu era para levantar minhas mãos amigas e não consegui, porque não houve tempo. Oh, queridos, o tempo é agora. Hoje é o dia. É o dia de parar, consertar com Deus. Fazer uma aliança com Deus. Voltar para Deus. E pedir perdão para Deus. O tempo que nós perdemos, que nós não fomos frutíferos para o reino dentro da nossa casa. Que Deus abençoe vocês. Um abraço e tamanho do mundo para cada pai de família, para cada família presente, recheada de amor e carinho, e com sabor de chocolate.
com sabor de doce de leite. Amém, querido? Vamos aplaudir a família de Deus? Mais forte, mais forte. Se é para Deus, é o melhor. É o melhor. Fique em pé, querido. Mais forte. Mais forte. É a família sendo aplaudida, uma com outra. E Deus é louvado, porque Ele é simplesmente maravilhoso.